Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje recebemos Geraldo Rufino, um empreendedor brasileiro, daqueles que tem tudo para dar errado e dá certo, meu. Geraldo é dono de um bom humor e uma visão de mundo positiva que são irresistíveis. Muito bem, de volta ao Leadercast, mais um programa. Esse aqui é curioso, cara. O sujeito que está na minha frente eu nunca tinha visto ao vivo. E o encontrei assim pela primeira vez cara a cara fazem 20 minutos, 30 minutos. Mas é o cara que você chega assim, você dá a mão pro cara e abraça o cara e fala: meu, esse é meu irmão. Impossível ficar indiferente, é uma simpatia, uma grande figura, cuja história eu já conheço há bastante tempo, porque vai lá na época que eu era diretor de comunicação na Dana e a gente fazia uma série de ações, algumas delas a gente passou pela área em que ele atua, né? E ele chega aqui também com uma indicação de um ouvinte, né, o Joseph Dana, que está ali também vendo, é a segunda recomendação bala que ele traz para mim. Eu tenho 3 perguntas aqui, que são as perguntas iniciais do programa, que são as mais difíceis de todas, então você se concentre, por favor. Eu quero saber qual é seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Geraldo Rufino, eu tenho 57 anos e eu sou sucateiro. Sucateiro, cara. Esse é o grande Geraldo. Muita gente já conhece o Geraldo. O Geraldo acabou entrando numa daquelas fases da vida em que ele deixa de ser o cara que faz acontecer para ser o cara que inspira as pessoas. Então todo mundo quer ouvir a história dele, e sem contar que é uma figura simpaticíssima, e nós vamos trocar uma ideia aqui. Geraldo, isso aqui é um bate-papo, tá? Não é uma entrevista. Tranquilo. Então, às vezes eu vou entrar aqui com meus pitacos e você dá o seu pitaco. Como é papo de caipira, você sabe que olha, vai. A sua energia é tão boa que a hora que você chega aqui, se não fosse um bate-papo, virava. Já virou, né, galera? Falta só uma branquinha aqui pra gente ficar redondo, né? Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. Muita gente já te conhece, mas eu vou querer repisar um pouquinho. Você vem de onde? Você é caipira de onde? Eu sou caipira de Campos Alto. Eu vim para São Paulo com 4 anos. Sou mineiro. Mineiro? Campos Alto, Minas. Você veio para São Paulo com 4 anos? 4 anos de idade. Quem é que veio? Pai e mãe? Papai, mamãe e papai, com 8 irmãos. Morador da roça. A roça perdeu a roça numa geada, e o que sobrou pôs dentro de um saco e veio embora. Nós estamos falando em 1960. Bom, eu tenho 57, 62. Eu vim com 53 anos atrás. 53 anos, faz tempo, cara, isso aí, né? E aí, me conta o começo, como é que foi? Eles perderam tudo, vieram com a mão na frente e atrás como um migrante. Isso. Para tentar a sorte na capital. Então, e aí, como todo mundo que chega nessa cidade maravilhosa, sempre tem um cantinho, né? Sim. E aí, nesse cantinho, você tem a opção de não fazer nada e ir para marginalidade, ou de sair de manhã e buscar fazer a diferença. Nós optamos pelo plano A. Quem é nós? Eu, mamãe, papai e meus irmãos. Todos nós saímos de manhã já procurando fazer alguma coisa. E aí nós achávamos tudo para fazer. Papai foi ser servente de pedreira, minhas irmãs foram ser domésticas, mamãe era diarista. E nós à tarde, quando a mamãe voltava do trabalho, fazíamos feira. Sabe o cara que faz feira? No final de feira. Por que no final de feira? Porque não precisa pagar. O Xepa. É o Xepa. Final de feira e final de Ceasa. Você volta para casa abastecido com tudo que tem de bom, porque o Brasil é fantástico em agricultura. Então, assim, tudo que tem de bom você leva da feira de graça.
A diferença é que em vez de jogar no lixo, eles doam pra gente. E a gente levava aquilo embora. Então, ou seja, nós não passamos mal. Geraldo, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, isso é uma baita diversão, isso é uma festa. Sim. Isso é uma grande festa, Sim. né? Até porque a barriguinha estava sempre cheia. Então, quando é que você teve consciência de que você... Eu não sei onde é que vocês moravam. Você estava morando numa periferia, era isso? O que era? Era uma favela? Olha, eles chamam de comunidade, a favela. Era uma favela. Quando é que bateu em você a consciência de que eu vivo numa favela e isto aqui é diferente daquele outro mundo que está ali do outro lado do rio, onde as pessoas têm coisas, têm riquezas, têm dinheiros, e eu sou um excluído daquela realidade? Nós vamos comentar como é que você ultrapassou essa barreira. Eu quero saber o seguinte, em que momento que bate aquela consciência em você, que fala, pô, eu tô do lado de cá, e aquele povo todo do lado de lá. Quando é que isso acontece com você? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa aqui de coração. Primeira vez que eu ouço essa pergunta, e eu nunca pensei nisso. É hora de pensar, você está no Leadercast, meu amigo. Aqui as perguntas são assim. Olha, bela pergunta. Eu estava lá nessa, eu vou até refletir sobre isso. Eu não sentia que tinha diferença. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Eu ficava lá, eu trabalhava no aterro sanitário, eu sobrevivia, eu não tinha problema, tudo que eu tinha, a referência do que eu tinha, para mim estava de bom tamanho. O que eu achava no lixão era melhor do que eu tinha condição, o papai tinha condição de dar, então eu já entendia que eu já estava no lucro. E quando eu catava latinha, aquilo era uma fonte, é uma oportunidade de você ser empreendedor com 10 anos de idade. Eu era maravilhado com aquilo. Então, assim, eu já era empreendedor. Eu não entendia que eu estava numa favela e que tinha o lado de cá, o lado de lá do bairro, da rua. Eu entendia que eu era empreendedor e que eu tinha chance de ganhar algum dinheiro. E eu fazia isso todos os dias, o tempo todo. Então, a minha referência era muito simples. Então, tudo que eu fizesse somaria. Eu procurava somar. E agora quando nós entramos aqui, você me perguntou, eu comentei com você que quando as pessoas me perguntam qual que é a diferença daquela época para agora, eu disse para você agora há pouco que muda o tamanho da lata, né? Eu reciclava latinha e agora eu reciclo ônibus e caminhão. Mas assim, mudou o tamanho da lata, mas eu realmente não vejo muito essa diferença. Do que era e como é que é estar lá, estar aqui, estar onde. Não, na minha cabeça eu sempre estive de bem com a vida. Então não fazia diferença estar no lixão, era tudo de bom. Eu nunca comi um sorvete tão gostoso quanto aquele que sobrava no mercado, eles jogavam fora e eu catava lá. Que coisa. Seus irmãos têm esse espírito também? Olha, meus irmãos não tiveram tanto sucesso assim na parte material, mas todos são bem-sucedidos, não cresceram absurdamente, mas são bem-sucedidos. Meus sobrinhos também. Eu tenho uma família de pessoas bem-sucedidas. Eu digo essa visão, essa tua visão. Agora a visão, o jeito de olhar, infelizmente tem alguns deles que ainda sentem falta, ainda tem o lamento, ainda tem coisa que eles entendem que poderia ser diferente e tal. Nem todos praticam a mesma gratidão. Eu tenho gratidão e pronto, Deus de sempre. Não, tipo assim, eu era feliz da vida e era muito agradecido porque o dia começava e eu conseguia ajudar o papai. Isso pra mim era fantástico. Geraldo, negro, pobre, anos 70. Primeiro lugar. Ok. Primeiro lugar, ano. Não faz diferença que eu não sabia ler. Então o ano que era não fazia diferença. Pobre também não faz diferença, porque para quem veio de Minas, de trem, comendo farinha, dormiu na estação e dormiu em porão até conseguir um barraquinho um pouco melhor para morar, e daqui a pouco eu estava no lixão reciclando latinha, eu tinha dinheiro para ir pro baile final de semana. Sim. Então eu já não era tão pobre. Sim. Então essa referência de pobreza, qualquer coisa que eu fizesse era melhor do que o meu início. Então eu entendia que eu estava ficando rico. Então nunca me judiou. Fantástico. Negro. Ser negro, eu nunca vi isso, eu nunca senti diferença, porque toda vez que eu olhava pro espelho, eu me achava lindo. E as pessoas, eu nunca olhei assim, eu nunca achei que isso fosse um problema, ao contrário, eu sou apaixonado por mim, eu acho que isso é um privilégio. Não, é fantástico. Então eu realmente não tenho essa carga negativa, eu não sofri, eu nunca sofri
por nada disso, em fase nenhuma, em período nenhum. Porque eu entendo o seguinte, que essa parte tudo que você falou tem um pouco a ver com preconceito. Então, assim, negro, pobre. Então, cara, eu acho que isso tem muito a ver com o que deixam pôr na sua cabeça. Você passa a acreditar naquilo e daqui a pouco você acha que você é. Cara, nós somos ricos, nós somos brasileiros, um país de oportunidade, país do empreendedorismo, um país fantástico. Eu não precisava não precisava roubar, não precisava fazer nada. Eu achava que comer no resto do SEAS e da feira, e eu comia muito bem. O que eu comia antes é o que eu como hoje. A diferença é que a hora que serve eu não sei de onde vem. E aquele porque já vem pronto. Não faz diferença, cara. Nós somos privilegiados. O brasileiro é privilegiado. Então, eu acho que eu sempre usufruí desse privilégio. Eu não acho que o lamento ajuda ninguém. E na minha cabeça, eu trabalhava no lixão, mas eu só trabalhava lá. Eu não carrego lixo na cabeça. Então, eu achava que essa coisa eu acho que racismo, esses preconceitos de pobre, de A, de B, de ser isso, de ser... Tudo quanto é coisa que inventam, depende muito do jeito que a pessoa está pensando. Se você pensa que aquilo é verdade, se você acredita naquilo, infelizmente aquilo vai acabar absorvendo, vai acabar influenciando você. Se você entende que aquilo não vai fazer diferença, que você é maior que aquilo, que você é um ser humano privilegiado e que você tem saúde ainda por cima, e que o dia começou e que você teve a oportunidade de mais um dia, cara, isso é muito pouco para te fazer diferença. Então, isso nunca me fez diferença, não faz hoje, mas eu não posso falar pelos outros, mas eu nunca sofri com isso, não. Mas sabe por que eu estou te cutucando? Pelo seguinte, é evidente que quando a gente te conhece, você nunca tinha me visto. Entrei, a hora que eu desci, você já abriu um sorriso maior que a tua boca, é maior que a boca, o sorriso cai fora da boca do bicho, já me deu um baita abraço e tudo mais. Você sente ali que é o seguinte, você tem uma belíssima de uma armadura emocional, muito bem construída, e eu estou descobrindo que ela foi construída lá atrás, quando você era aquele molequinho. Então, isso que você coloca pra mim aqui tá muito claro. Você tem uma armadura em torno de você que te impediu de tornar negativos essas expressões todas, né? Lixo. Quando eu te falei dos anos 70, era uma época brava no Brasil. Anos 70 era bravo, né? Hoje em dia já está muito mais... existe uma consciência muito maior sobre sermos iguais, tratar igual e tudo mais, que é muito mais... Como é que eu vou dizer o seguinte... quando eu falei isso, os caras acham ruim. Eu falei, não é que é perfeito, é que está melhor do que era 30 ou 40 anos atrás, entendeu? Então eu diria, hoje em dia é mais fácil a gente conseguir se dar bem no Brasil vindo de camadas muito inferiores do que era nos anos 70, né? Que era muito mais trancado, né? Então, para mim tá claro isso. Quer dizer, você construiu uma armadura lá atrás, e eu acho que grande parte do teu sucesso é o fato de você olhar esse lado brilhante, né? Então, cara, eu já tô melhor do que eu era ontem, para mim tá bom, e amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje, e assim eu vou melhorando e melhorando, melhorando, e a tua visão é sempre positiva. Você falou de anos 70. Eu só lembro de uma coisa nos anos 70 que tem a ver com a cor. Do Pelé. Pelé, Copa do Mundo. Cara, pra que você vai olhar pra baixo? Você pode olhar pra cima. Se você olhar pra cima, você vai lembrar da Copa do Mundo, daquele time fantástico e do Pelé. Vai lembrar de cor? Lembra que tinha o Pelé. Agora, pra que você vai lembrar de outra coisa? O cara vai dizer, olha, na África a situação é difícil. Como assim difícil? Não, lá é diferente. Diferente como? Olha que na África só tem desgraça. Não. Olha que eu olho pra África, eu lembro do Mandela, do petróleo, das minas de diamante, e tem outros problemas sociais como tem no mundo todo. Me conta um pouco como é que você então sai dessa... Você acabou de dizer para mim que você não sabia ler nem escrever. Graças a Deus. Quando é que você entrou numa escola para aprender a ler e escrever? Com que idade? Vou explicar para você porque, graças a Deus. Eu consegui empreender dos 9 aos 13 com sucesso. Nos 13 eu tive um insucesso e fiquei sem dinheiro. O que era esse sucesso dos 9 aos 13? Catar latinha? Catando latinha eu consegui montar um mini depósito e vender para um depósito maior. Eu tinha meu primeiro negócio. Juntando dinheiro eu consegui montar um campo de futebol, montar um cineminha em casa que eu fazia sessão da tarde, cobrava ingresso e vendia pipoca e arroz doce. Como é que se ganha dinheiro com um campo de futebol?
cobrando pra jogar. Você alugava? Você montou um Eu campo tenho pra uma alugar? camisa. Todo mundo tem futebol. O brasileiro tem futebol no sangue. Aquela molecada toda da comunidade queria jogar no campo gramado, com trave bonitinha, com rede, com direito à flâmula e direito a usar o uniforme. O uniforme era meu. Sim. A trave era minha, o campo era meu e as flâmulas também. E eu controlava o campeonato. Você quer jogar, você paga. Pronto. Eu ganhava dinheiro. Sim. Fornecendo tudo isso e a molecada pagava o que podia, o que cada um podia para jogar. Sim. Então eu era tesoureiro do time, por acaso, diretor também. Então eu tocava eu ganhava dinheiro no campo de futebol. Terminava o jogo com a torcida e tudo mais, tinha um boteco. O boteco também era meu. Eu tinha 13 anos. Eu quebrei a primeira vez, eu tinha 11, mas eu quebrei só financeiramente. Eu guardava o dinheiro enterrado. O dinheiro, por algum motivo, limparam o terreno, as latinhas sumiram. Com essa latinha que começou, eu fiz outra coisa. Por isso que eu falo que o brasileiro é empreendedor de natureza, ele é empreendedor nato. O Brasil é muito bom nisso. E aí nós fomos empreendendo e fazendo outras coisas e sempre ganhava dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro. As pessoas têm mania de achar que ganhar dinheiro é difícil. Você pegue uma panela velha, num carrinho limpo, uma panela velha mais limpa, e para em algum lugar e compra meio quilo de pipoca e põe uma gotinha de gordura. De manteiga cheirosa, e a hora que aquela manteiga esquentar e a pipoca começar a explodir, você vai ver que já começa a formar uma fila de alguém para comprar um saquinho de pipoca. Então assim, ganhar dinheiro não é o problema. Você sai com determinação, respeita o seu consumidor, que é outro semelhante igual a você, trata ele com carinho e ele vai consumir, você vai ganhar dinheiro. Seja lá o que você se prestar a fazer, você ganha dinheiro. Depois que você ganha dinheiro, de que maneira multiplicar ou não esse dinheiro, se você estiver respeitando ali os limites, os parâmetros da economia, você vai conseguir multiplicar. Ou não, mas ganhar não é um problema. Você pode ter dificuldade depois em multiplicá-lo e ter muitas vezes aquilo. Mas na primeira fase só passa fome quem fica esperando que alguém faça por ele. Porque se você sair de manhã e for fazer alguma coisa, você não passa necessidade. Teus pais são vivos? Não, minha mãe eu perdi, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. Mas eu sou privilegiado. Com 7 anos você já está formado emocionalmente, você já está formado moralmente. Eu costumo dizer que a nossa personalidade já se forma com 7. Então quando a minha mãe morreu, eu já tinha ficado com a personalidade pronta e vindo dela. Minha mãe era uma empreendedora nata, pessoa séria, pessoa que ajudava as pessoas. Essas coisas que a gente catava na feira e no Ceasa, ela levava 3 vezes mais do que nós consumíamos, porque ela doava para os vizinhos que tinham vergonha de fazer a mesma coisa. Eu aprendi ali com a minha mãe, Luciano, uma coisa assim que, cara, eu acho fantástico, que todo ser humano pode fazer. Independente da condição social, você pode ajudar o próximo. Sim. Mamãe ajudava o próximo, eu achava fantástico. E hoje, um dos meus sonhos, hoje eu consigo realizar, eu consigo ajudar as pessoas. Independente de qualquer coisa, eu tenho muito prazer em passar para as pessoas informação, apoio, uma mensagem positiva, um pouquinho de calor humano e, se possível, também uma oportunidade. Todas as vezes que eu posso, eu dou oportunidade às pessoas, aos meus parentes, aos meus, porque eu sou a favor de ajudar os próximos mesmo. Começa com os seus, igual a máscara do avião, põe a máscara em você e sai ajudando todo mundo em volta. Eu sempre procurei ajudar as pessoas. Eu sempre acho que isso nunca vai me fazer falta. Eu adoraria que as pessoas que vão se apoderando pensassem de forma horizontal, porque se todo mundo na base tiver uma condição melhor, fica melhor para todo mundo. Claro. É desinteligente você pensar de forma pirâmide, você em cima e todo mundo embaixo. Não, de forma horizontal é mais seguro. E aí, se todo mundo tem uma condição razoável, a possibilidade de você estar bem é maior. Você me perguntou como é que era... Quando é que você foi aprender a ler, escrever? Bom, por que eu falei pra você, felizmente eu não sabia? Porque com 13 anos eu não tive mais recurso para investir, porque eu fui ajudar o papai, meu pai não tinha muito juízo. O pai casou 10 vezes. E uma dessas vezes ele estava sem dinheiro e eu sou apaixonado pelo meu pai, a vida inteira. Meu pai morreu faz 2 anos, com 106 anos de idade. Caramba! E aí, eu para ajudar o negão, eu fui arrumar um emprego. Eu arrumei um emprego de office boy numa empresa que de 2 senhores judeus e diziam para mim que eles eram racistas e que eles tinham discriminação, que eram racistas, que eu não podia entrar na sala deles. Quem dizia isso? O pessoal do escritório.
E eu não ouvia, eu não sabia nem o que significava, eu não ia na escola. E eu entrava, eles me davam trabalho e eu fazia o trabalho. E deixava na mesa deles de volta. E por uma terceira vez me observaram entrando na sala deles, a minha gerente chamou e falou assim, olha, não dá mais. Ou você volta para a escola, ou você vai perder o emprego. Eu já estava curtindo, eu já ganhava dinheiro no meu emprego, eu já trabalhava 12 horas por dia, eu já trabalhava acima da média, eu já conseguia ganhar acima da média. Para não perder o emprego, eu voltei para a escola. Por que ela queria que eu fosse para a escola? Porque falavam que era racista, eu não entendia. Falaram para mim que ele tinha discriminação, eu entendia menos ainda. Mas eu continuava entrando na sala desses caras. Quando eu falei para você, que bom que eu não sabia ler, porque é o seguinte, esses caras, isso é coisa que põe na cabeça da gente. Eu não quis saber e continuei entrando. Fui para a escola e comecei a aprender o que era. A primeira coisa que eu fui perguntar na escola, o que era isso? Me ensinaram e tal. Eu falei, bom, não sei por que eles teriam esse problema. Eu não fiz nada e eu continuei entrando lá. Essa empresa é um grupo grande chamado Play Center. Eu fui para esses caras, tinha um departamento que só ia gente indicada por eles. Quando nós fomos para Marginal, que começou a montar o parque novo, uma das primeiras pessoas indicadas para esse departamento especial foi o Neguinho, indicado por esses caras que diziam que era racista. Ai, que absurdo, cara. Então, assim, são coisas que as pessoas deixam impor na nossa cara. E esses caras me conduziram. Depois chegou um outro sócio, o Rafael. Esse cara meio que me adotou. E foram me dando oportunidade. Não me davam nada. Que idade você tinha? Mas me davam oportunidade. Eu tinha 13. Com 15 eu já tinha folga no departamento como supervisor. Com 17 eu já era encarregado. Com 18 eu já era gerente. Com 20 alguma coisa eu continuei como gerente. E com 24 ou 25 eu já ganhava 76 salários mínimos. Que loucura, cara. Num lugar que diziam pra mim que eu não teria oportunidade. E eu não ouvia isso. Eu ouvia o seguinte. A única coisa que tocava na minha cabeça é o seguinte. Por que não? E eu ia fazer. Eles me deram um carrinho de pipoca para cuidar, que me deram um segundo carrinho de pipoca, que no futuro aquilo se transformou nas tais Playland. Eu cuidava de todas elas no Brasil inteiro. Sim. Então assim, olha como é possível. Olha, se é possível para mim, é possível para todo mundo. Aí agora o cara me para com um carro um pouquinho melhor num lugar e fala, senhor, o senhor veio deixar a madame? As pessoas ficam olhando assim, nossa, ele vai explodir, né? Eu digo pro cara assim, não, se você deixar eu vou descer. Cara, por que eu vou me incomodar com isso? Coitado. Não é comum ele ver isso. A hora que ele vê, o que tem que ele fez uma confusão? Por que você vai achar que vai achar ruim com o cara? Cara, esse cara, na hora que eu saio gerando dos lugares, eu vou dar uma caixinha pro cara. E o cara acha que é pegadinha. Porque ele acha que me discriminou. Eu não acho que a discriminação está na cabeça das pessoas. Não é o que o outro fala, é o que você... Geraldo, eu concordo contigo. Outro dia eu botei um post, eu coloquei um post onde eu fiz uma análise da votação, eu escrevi um artigo. A votação que teve na Câmara, dia 17, etc e tal. E peguei e analisei os dois discursos que mais barulho deram, que foi o Jean Willis e o Bolsonaro, né? Falei dos dois, que deram aquela baita briga. E na hora que eu descrevi como é que foi, falei o que eu achava contra um e contra o outro, etc e tal. E na hora que eu fui falar do Jean Willis, eu disse que o Jean Willis fez um discurso daquela forma toda imponente que ele faz, e disse que ele foi histriônico, da forma histriônica que ele colocou ali, né? Aí logo entrou um cara embaixo dizendo o seguinte, escuta aqui, ó, quem chama de histriônico um sujeito que é um gay assumido é um preconceito, você é homofóbico. Eu falei, cara, mas espera um pouquinho, histriônico é um cara que interpreta um papel cheio de gestos, falando alto e tudo mais. Então, o José Eduardo Cardoso, que é o advogado, ele é histriônico, a hora que ele tá na frente gritando, ele é histriônico, né? O Bolsonaro é histriônico a hora que ele tá gritando, e o Jean Willis também é. Eu não chamei ninguém não critiquei a sexualidade dele, eu falei que ele é um cara exagerado. Agora, você que escreveu me chamando de homofóbico, na tua cabeça que tá o preconceito. Você leu histriônico e entendeu aquilo como alguém xingando um sujeito pela opção sexual dele. Você interpretou, você entendeu e você tá dando em mim o rótulo que tá na tua cabeça. Então desculpe, cara, se tem um homofóbico aqui é você, não sou eu. E isso, Geraldo, acontece diariamente, em todo lugar, com o pessoal tudo policiando e te tocando. Você fala, cara, mas não foi isso que eu quis dizer. Vem cá, eu vou chamar o Geraldo de negão
porque negão pra mim é um barato, é muito legal, é carinhoso. Eu vou te dar um abraço. E aí? Vou entender que você me tratou com carinho. E aí tem gente que fica enlouquecida, onde já se viu, que coisa, que absurdo você chamou o cara de negão. Mas por que é? Eu acho muito mais simpático um cara que me chama, ô negão, do que o cara falar, eu sou Geraldo. Mas por que sou Geraldo? Sou seu amigo. Por que não, negão? Sim. Cara, esse é um jeito carinhoso de tratar as pessoas. Sim. Cada um ouve o que quer ouvir. É a mesma coisa, por exemplo, eu não me ligo, eu acho muito pequeno, é pensar muito pequeno você achar que o que o outro fala pode fazer diferença pra você. As pessoas me perguntam o seguinte, olha, você tá na mídia, o cara não escreve aí pra você, dizendo, ô macaco, não sei o que, eu falei assim, então, cara, eu não tive ainda uma situação dessa, mas se eu tiver, qual seria a sua reação? O entrevistador me perguntou, eu falei assim, então, sabe qual seria a minha reação? Eu responderia pro cara com todo o carinho do mundo, e eu teria toda a paciência do mundo com esse cidadão, ou com essa cidadã, até eu conseguir me aproximar e ajudá-lo. Já aconteceu isso uma vez, eu entrei no Facebook do cara e pedi que ele fosse meu amigo. E ele aceitou e nós começamos a conversar. O cara hoje é meu seguidor, é camarada, ele tem um problema, ele até posta para ver se eu consigo ajudar, e ele se tornou meu amigo a ponto de dizer para mim assim, cara, você me ajudou a melhorar algumas coisas na minha vida. Cara, já pensou se eu fosse debater com ele porque ele disse que eu era isso, eu era aquilo, foi falar da minha cor? Cara, você transformou num conflito. É um problema ele nosso. Ele não sabe o que ele está fazendo. Por que ele vai se incomodar com a minha cor? Aliás, Geraldo, não é nem conflito é confronto. Então, que é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Esse é o problema. Quer dizer, eu não vou te escutar e vou querer falar mais alto que você, e se bobear eu vou sair no braço e acabou, ninguém mais tem razão. Cara, você precisa ajudar o cara. Eu tenho uma coisa que você vai gostar. Uma coisa que você vai gostar. Também já escrevi isso bastante, uso na palestra, tudo que eu até outro dia botei mais também um post. Eu uso muito o Facebook para passar esses insights aí, né? Que é uma história de um sábio chinês falando com o garoto e falando sobre essa questão toda da pessoa que vem e que te ofende, né? Então a pessoa vem e te ofende, passa você uma ofenda, e o sábio dizendo pro garoto o seguinte, olha, o que você faz com um presente? Se uma pessoa vier e te der um presente e você não aceitar o presente, o que acontece com o presente? Volta com a pessoa que trouxe, né? Ele falou, ofensas para mim são presentes, eu aceito se quiser, e quando eu não aceito a pessoa volta com ele embora e acabou. Fantástico. Então vem me xingar, cara, pode xingar, eu não aceito o xingamento, sabe, porque eu não sou isso que você está xingando, eu não sou homofóbico que você disse, portanto eu não aceito, leva de volta esse xingamento. Agora, para ter essa percepção, você tem que ter sangue frio, você tem que ter essa postura positiva que você está falando aí. Principalmente, você tem que imaginar, esse cara fez essa atitude, que é uma atitude que demonstra racismo, xenofobia, homofobia, etc e tal, talvez pela ignorância dele. E aqui eu não estou dizendo porque o cara é um ignorante, um burro idiota, não. Pela ignorância dele. Ele não sabia que você era o dono do carro, ele não sabia que você era o cara, é o rei da cocada preta na hora, né? Rei da cocada preta, que beleza, né? E ele te tratou como se você fosse o motorista, porque a referência que ele tem na vida dele é essa. Portanto, ele ignora que possa haver e que esteja acontecendo na frente dele. Ele não tem mal nenhum nisso. E você enxerga aquilo como o sujeito ignorou, e eu vou ajudá-lo a superar essa ignorância. Sim. Cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. Acho que eu faço isso, e eu não faço isso para ter nenhum mérito. Eu acho que é obrigação humana. Se você tem condição, se você está um pouquinho mais preparado, ninguém está totalmente preparado para nada. Mas se você está um pouquinho mais preparado naquela situação, você não faz mais que obrigação em ajudar o próximo. Ajudar o próximo, para mim, não é só dar $1, dar uma moeda, ou dar um pedaço de pão para alguém, ou dar a mão para alguém subir um degrau. Cara, ajudar o próximo é tudo. O cara tá com um problema na hora, um psicológico, ele falou, o cara te fechou no trânsito, cara, ajuda o cara. Você vai entrar na mesma energia negativa do cara, você não vai ter resultado nenhum, e você ainda vai atrapalhar o resultado que ele acha que está buscando. Então assim, é possível, isso eu aprendi com a minha mãe, como eu estava dizendo para você, lá atrás. Independente da sua condição, você pode ajudar o próximo. Mas não é só materialmente falando, você pode ajudar o cara, principalmente psicologicamente falando. Olha, cara, quando um não quer, eu via isso desde pequenininho, dois não briga. O cara não sabe nem o que ele está fazendo. Olha, tem uma briga de torcida. Se uma torcida não aceitou a briga, não tem como a outra ir preparada para fazer alguma coisa. Então assim, quando não quer, dois não brigam. Eu acho que ser superior é saber
compreender o outro, aceitar um pouco o outro. Pô, você não é santo, você não é Jesus, você não vai dar a cara, a tapa. Cara, mas você precisa ter o mínimo de discernimento para poder entender que o ser humano é fraco, ele comete falha, ele tem muitos defeitos. E alguns são maus. E alguns... São maus. Olha, eu diria que são... não são convencionalmente positivos. Então, eu entendo que você precisa administrar isso, porque eu entendo o seguinte: qual é a avaliação que eu tenho de um ser humano? Todos nós nascemos zerados. Inclusive nos chamam de anjo, não é? Sim. Então, nossa personalidade, como eu estava dizendo na história da minha mãe, é formada de 0 a 7, no meu ponto de vista. Sim. Então, você consegue imaginar uma criança de 0 a 7 ruim? Não, difícil. É difícil. Criança é difícil. Porque a Só maldade, se ela tiver algum problema sangue. mental, alguma coisa. Mas uma criança normal de 0 a 7 não pode ter maldade. Ela pode ter brincadeiras, mas ela não deu tempo dela acumular maldade. Então, durante o tempo da formação da personalidade de uma criança de 0 a 7, a personalidade dela é boa. É personalidade, isso é pra sempre, isso tá com você. De agora você já fez mais 10, mais 20, mais 30, mais 50 anos, não importa. Aquele 7 você não deletou. A sua personalidade boa continua com você. Depois você foi agregando alguma série de coisas que podem ser positivas ou negativas de acordo com a avaliação social. A sociedade vai avaliar o que você agregou ou acrescentou de positivo ou de negativo. Mas aquela parte boa, que é a sua referência, que é a sua primeira formação, já está em você. Isso é pra sempre. Quando eu te encontrei ali e te dei um abraço, eu não dei um abraço no Luciano que eu conheci agora. Eu dei um abraço no Luciano com 7 anos, igual eu tava. Eu fui pro meu 7 anos, abracei você e nós somos coleguinha de escola, dá tudo certo. Eu não tenho que ficar avaliando o que acrescentar em você depois. É porque você é do bem, viu? Mas eu acho que o ser humano do outro lado também é. É que as pessoas não dão oportunidade de interagir. Porque se você interagir... Por que eu tenho facilidade em vender um produto no meu negócio? Porque eu não vou vender pro cara cheio de etiqueta, de rótulo ou de coisas que agregaram nele depois. Eu vendo pro cara de 7 anos, ele é meu colega de escola. É que você inspira confiança fazendo assim. É mais fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já se decepcionou com pessoas, tipo assim, um sócio que te deu um balão, com um funcionário que te traiu, com alguém que você botava uma esperança, essa pessoa te traiu e você se viu obrigado a romper um relacionamento, uma amizade, uma sociedade, alguma coisa? Aconteceu com você? Ter uma decepção e ficar magoado? Decepção com pessoas. Você teve isso? Não. Eu não dou às pessoas o poder de me incomodar. Eu não empodero as pessoas o suficiente para que ela me incomode. Então, aquele assim, sócio que te deu um balão. Que pena. Ele perdeu a oportunidade de ter alguém do lado dele que jamais faria isso com ele. O teu funcionário, que você deu a liberdade. Perdeu a oportunidade de ter um crescimento e um aprendizado com alguém que já andou já deu um passo a mais que ele e poderia puxá-lo junto. O cara me abriu uma ação trabalhista. Então, o que eu falo aqui é pra ser público. Então, assim, o cara me abriu uma ação trabalhista. Eu consigo provar isso e se tiver alguma contestação, eu ia falar. E o cara me encontrou depois, ou esteve na empresa, ou me encontrou em algum lugar, e a hora que eu dou de cara com o cara, eu cumprimento o cara. Bom dia. Boa tarde, olá, família, suas crianças também, que Deus abençoe. Esse é o cumprimento que eu dou para qualquer pessoa, não importa o que essa pessoa possa ter feito. Porque eu entendo o seguinte, o que ela fez é para ela, o universo é poderoso, tudo volta para você. Eu não acho que um ser humano tem capacidade de fazer mal para o outro, ele faz para si mesmo, a não ser que o outro aceite. É a mesma coisa da história do preconceito ou do racismo. O cara falou para você, se você aceitou aquilo como verdade, aquilo passa a fazer diferença negativa para você. Se você entende que o que o outro está falando não pode fazer diferença, aquilo não vai fazer mal para você, não vai fazer diferença. A mesma coisa para alguém que tentou, acha que me puxou o tapete ou que me fez algum mal. Então, ele não fez para mim. Mas ele te levou o dinheiro, então o dinheiro se repõe. Eu sou um cara saudável, nunca tive problema. Aliás, eu não falei pra você que eu comia no lixão quando era pequeno, né? Em troca disso, cara, você não tem noção que eu tenho de anticorpos. Então, eu não acho que nada faz mal. Então, assim, o cara me fez alguma coisa, um sócio. Olha, eu já tive muitas situações assim. Mas se você falar pra eu contar com detalhe, eu não lembro. E se eu encontrar os caras que não foram convencionalmente bacanas,
eu os cumprimento e eu abraço de coração. Eu não cumprimento só para fazer média, até porque eu não sou meu perfil não é de fazer média com ninguém. Eu gosto das pessoas. Agora, gostar das pessoas não quer dizer que ela tem que fazer necessariamente o que eu quero, o que eu gostaria. Então elas não têm o poder de me decepcionar. Interessante isso. Né? Meu amigo, você sai do Play Center. Quando é que chegou o teu momento em que você falou, opa, agora estou indo do Play Center para outro voo? Acidente de percurso. O que foi? Você vai fazendo. Eu vivo um dia de cada vez. Eu vendia, eu trabalhava na fábrica de carvão, de repente consegui uma oportunidade de trabalhar no lixão. Trabalhando no lixão, perdi o dinheiro, achei uma oportunidade e montei outro negocinho. Perdi o dinheiro, achei a oportunidade de fui trabalhar de office boy. Eu fui crescendo e eu sempre pensei nas pessoas. Olha que legal. Eu sempre ganhava um dinheirinho e ajudava mais alguém. Meus parentes em primeiro lugar. E eu sempre ajudava e eu fui empreendendo assim. Eu ganhava bem e empreendia através dos meus irmãos, dos meus primos, do meu pai, dos meus sobrinhos. E eles iam montando um negócio. Esse negócio JR é uma consequência da ajuda que eu dava a terceira. Eu não precisava disso. Eu fazia para ajudar o terceiro, para ajudar os meus. Eles abandonaram o negócio depois do negócio tomar forma e eu precisava ir para lá porque eu tinha meu CNPJ, meu CPF. Que negócio o de peça. Como é que começa isso? Os caminhões. Eu tinha 2 caminhões grandes com eles. Não, mas você era um office boy. Ah, não, desculpe, você trabalhava no Play Center nessa altura. E fui crescendo lá. Nessa época eu já era diretor. Aí você pegou o dinheirinho e fez o quê? Ajudou... Investia nele. Uma Kombi, 2 Kombi, um caminhãozinho, 2 caminhãozinhos, um boteco. Tudo eu investia nos meus irmãos. Ok. Isso de sócio. Sim. Até chegar nos caminhões. Os caminhões tombaram, nós transformamos aquilo em peça e começamos a abrir uma lojinha para vender os pedaços. E compramos mais pedaços, mais peças para poder vender. Aquilo se transformou num negócio que de repente era um bom negócio e começou a crescer. Quando o negócio cresceu, eles se perderam o foco e quebraram. Mas o CPF era meu, a empresa estava no meu nome. Eu pedi uma licença temporária no Play Center, no lugar que eu nunca tinha tirado férias, e fui lá só para legalizar. Quando foi lá, novamente, terminei de legalizar, lá tinha pessoas, tinham 6 pessoas. Eu precisava cuidar das pessoas. Para não deixar as pessoas desempregadas, eu deixei o negócio aberto. Então eu cuidava de manhã, ia para meu emprego, à tarde eu voltava para fechar. E aquela rotina foi se tornando dividida, chegou a um ponto que eu ficava mais lá do que... Sim. E aí eu entendi o seguinte, que se eu ficando só lá, o negócio já sobrevivia, se eu indo lá, sim, se eu ficasse definitivamente, eu transformaria aquilo num negócio melhor. Aí eu simplesmente pedi licença para poder sair do Play Center, porque eles mandavam em mim. E ele, com muito jeitinho, concedeu que eu fosse, porque eles me queriam muito bem. E eu fui tentar fazer o meu próprio negócio. E nasce ali a JR. A JR. Que ano foi isso? Meus irmãos começaram em 85, eles tocaram até 87, 87 ela quebrou, eu fui, e eles saíram e eu fui. Desde o início que eu toco sozinho. Tá. Me fala uma coisa aqui, você contou pra mim que foi lá no Play Center que você começou a crescer, de repente você virou supervisor, coordenador, uma coisa assim, né? Como é que foi essa tua experiência de repente alguém te chamar numa sala e falar, Geraldo, estou te promovendo para chefe. Tá vendo aqueles molequinhos ali que estão com você o dia inteiro aqui, agora você é chefe deles 2, você a partir de amanhã vem aqui que você vai mandar neles, e de repente você volta para conversar com os teus cupincha, e você já não é mais o cupincha, porque agora você é o chefe dos cupinchas, né? Como é que foi essa consciência de que agora eu tenho poder de influenciar diretamente na vida de 2 ou 3 pessoas que reportam para mim e eu vou ter que tomar decisões em cima da vida dessas pessoas? Como é que foi isso? Mais fácil que eu trocar uma lâmpada. É? Porque assim, eu sempre gostei de pessoas, eu cuido das pessoas. Então eu cuido das pessoas, eu cuidava do meu colega office boy. Cuidar com carinho. Eu fazia as coisas com disciplina, fazia com que ele andasse comigo também com disciplina, mas eu me preocupava com o lanche, se ele comeu, se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele quer passar no médico, se ele tem dinheiro pro remédio. Eu sempre cuidei das pessoas, então eu sempre cuidei das pessoas que estavam ao meu redor. Então, à medida que saiu o líder da nossa equipe, que eu me tornei líder no lugar desse cara, eu já cuidava dos meus colegas de trabalho, independente de ser líder deles. Então, quando eu passei a ser líder, eu só passei a ser o cara que mantinha a disciplina, porque eu já tinha o carisma, eu já cuidava deles. Eu tenho uma filosofia que eu trago comigo Deus de sempre, chama-se carinho com disciplina. Eu tenho carinho com as pessoas.
Agora, quando você leva para o lado profissional, social, etc., você precisa ter disciplina. Sem disciplina, até o carinho fica perdido. Sim. Você precisa ter disciplina. Então, quando você lida com pessoas e você consegue ter carinho de verdade com essas pessoas, as pessoas vão perceber, qualquer animal percebe quando ele é tratado com carinho. A hora que você impõe a disciplina, o cara acaba cumprindo sem te dar trabalho pelo carinho que ele recebeu antes. Então, assim, essa receita funciona desde sempre e nunca fez diferença. Eu ter 2 colaboradores dependendo de mim, e eu cheguei a ter nesse departamento 360. Foi 2, 3, lá 10 no Play Center. Cheguei a 360. Agora, eles dependendo de mim, do meu comando, para fazer isso, não fazia diferença, porque do jeitinho que eu tratava eu e o pipoqueiro quando era só nós dois, é o que eu tratava o meu gerente, o meu supervisor, inclusive parte deles, meia dúzia deles vieram trabalhar comigo depois, já no meu negócio, 10, 15 anos depois. Então, assim, eu sempre entendo o seguinte, são pessoas, as pessoas merecem ser tratadas com carinho, ninguém é melhor que ninguém. Agora você tem uma obrigação, uma meta, um trabalho para entregar, então você precisa ter disciplina. Disciplina de horário, de comportamento, de produtividade, de seriedade, de comprometimento com o que você está fazendo. Que é o que constrói a relação de confiança. E a hora que você consegue juntar carinho com disciplina, você cria uma coisa chamada paixão. Aí você se apaixona pelo aquilo que você está fazendo, não cansa. E aumenta a produtividade. Aí aquela sintonia cria um ambiente que só dá resultado. Então é muito fácil buscar resultado. É muito fácil lidar com pessoas. Eu não acho difícil. Mas é tão complicado lidar com pessoas. Com parente, então, eu acho que lidar com parente é muito fácil. Lidar com as pessoas é muito fácil. E da mesma forma que você encontra um bicho na rua, e ao invés de você pegar um pedaço de pau, uma pedra, você faz um carinho. E depois ele começa a andar atrás de você. Ele gostou do carinho. A hora que você falar pra ele, senta, ele não vai entender que você vai dar uma paulada. Ele vai entender que assim, você merece que ele sente. Você trata ele com tanto carinho. É isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa importante aqui. Uma coisa é você cuidar de uma equipe de 10, 20, 30, 100, 300 caras, tendo atrás de você uma baita empresa, o Play Center, com aquele que vai pagar o teu salário no final do mês, etc e tal. A outra coisa é você estar num empreendimento teu, onde você é a última instância, e se aquele treco quebrar, não tem. O chefe, socorro, dinheiro, põe grana que não tem. Lá agora sou eu e vou tocar adiante, né? Que é aquela história de você como empreendedor dentro da empresa, que foi o que você fez. Eu sou empreendedor dentro da empresa como funcionário da empresa e dá para crescer e ir muito longe assim. E a outra é o empreendedor independente, né? Que eu vou tocar meu próprio negócio. Depende, eu diria para você o seguinte, são 2 tipos de empreendimento. Para mim o que diferencia de um do outro é o tamanho do risco. O risco de eu estar sozinho aqui é muito maior do que o risco de eu estar na empresa, porque ali, bobagem que a gente fizer, sempre tem um guarda-chuva, dá para recorrer a algum lugar. Aqui, você fez a bobagem, você quebra, né? Como é que você enxergava essas duas coisas? Como é que eu lido com as duas coisas? Na tua passagem sabe, do cara que estava dentro do Play Center, que estava na empresa, do executivo da empresa, para o independente. O empreendedor. Como é que você lidou com essa diferença? Executivo para empreendedor. De executivo para empreendedor. Então, é que assim, é muito legal essa pergunta, porque assim, eu acho muito importante isso para todo mundo, principalmente para o empreendedor. Ser empreendedor, quando você pensa como empreendedor, você precisa pensar como empreendedor o tempo todo. Não importa se a sua primeira função é de faxineiro ou de office boy. Você é empreendedor. A diferença é que o CNPJ não é seu. Mas você já está pensando que aquela obrigação que ele te deu é sua. Então aquele negócio é seu. Esse quartinho que você me deu para cuidar é meu. Então eu vou limpar cada cantinho. Eu não vou pôr nada debaixo do tapete. Eu não vou tropeçar no meu próprio tapete. Eu vou tratar como se fosse meu. Esse é o espírito. Como eu sempre pensei dessa forma, eu sempre entendi que a primeira pastinha que eu ganhei para ser office boy, eu entendi que aquela era a minha empresa e que eu ia trabalhar nela fora do horário padrão e que eu ia tratar dela como se fosse a última bolachinha do pacote, ia fazer com que eu ganhasse uma segunda pastinha. Foi o que aconteceu. Eu sempre cuidei da minha pastinha de office boy como se ela fosse minha. Sim. E ali dentro estava o meu futuro e que dependia de mim. À medida que você troca de lugar e passa a ser empreendedor, não fez diferença, você já era empreendedor lá. Então, é o jeito de pensar. Quando você arruma o seu primeiro emprego, se você pensar que não tem patrão, que aquele pedaço que ele deu para cuidar é seu, e que se você cuidar bem daquilo, aquilo vai crescer
e que, na pior das hipóteses, você vai aprender com aquilo e você vai usar em qualquer lugar depois. Então, não é, mas eu depois lá na frente vai que o patrão não me dá nada. Não, esquece. Você trabalhando com o espírito de empreendedor, só o que você vai aprender como empreendedor, vendendo pipoca depois dá certo. Você precisa aproveitar a oportunidade que o CNPJ não é seu e trabalhar como seu. Se você tiver resultado ali, você imagine o resultado que você vai ter quando ele definitivamente for seu. Então, eu sempre trabalhei com essa mentalidade. Então, quando eu mudei de executivo para empreendedor, só mudou o endereço. Eu sempre cuidei de cada pecinha que eu trabalho, da mesma forma que eu cuidava da minha pastinha de office boy. Você sabe que você me lembrou de uma história que eu vivi, eu até escrevi um texto dela, chama-se Seu Batista de Piancó, é o nome do texto. Seu Batista de Piancó. Piancó é uma cidadezinha no meio do sertão lá do Nordeste. O cara vivia numa família de roça, e até ele mostrou pra mim, já tinha 60 e tantos anos de idade, mostrou pra mim o dedão dele torto. O senhor sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é meu dedo torto de debulhar milho, o que eles plantavam lá quando eu era criança, né? E ele falou, e a vida era tão dura naquele negócio que pra mim ficou claro que ali eu não teria nenhum futuro, eu ia morrer lá como todos os meus irmãos. E um belo dia, com 9 anos de idade, eu fujo de casa. Eu aproveitei que o pessoal saiu para trabalhar, eu peguei minhas coisinhas, caí na estrada, fugi de casa, fui parar na... Não me lembro se era Maceió, acho que era Maceió. E virei garoto de rua, fui trabalhar, aliás, como garoto de rua, eu pedia para poder viver, dormia num lugar, depois acabei lavando os automóveis, aí acabei trabalhando ali num estacionamento. Para isso eu tinha que movimentar os carros, aprendi a dirigir um automóvel, e aí fui pro exército, porque com 18 anos eu achei que eu tinha que servir o Brasil. Olha só, eu achei que era a minha missão servir o Brasil, fui pro exército, e lá no exército eu não sabia ler, não sabia escrever, mas eu sabia dirigir, me deram um trator. Eu cuidava do trator lá que trabalhava na região. Mas eu cuidava tão bem desse trator, eu lavava o trator todo dia, eu pintava o trator, eu tinha um carinho com aquele trator tão grande que um belo dia o comandante passou e me chamou para conversar. Eu, cara, mas que é isso? Cara? Que é isso? Não, porque eu cuidei aquilo como se fosse a minha vida, aquele trator. E ele achou aquilo tão impressionante que ele me chamou para ser motorista da família dele. E quando eu disse que eu não tinha habilitação, tem um esquema do exército que você pode tirar habilitação sem saber ler e escrever. Eu consegui uma habilitação, mesmo sem saber ler e escrever. Bom, de lá cresci, virei o ajudante de ordens dele, acabei depois saindo por causa de uma namorada, virei motorista de caminhão, hoje eu sou motorista de táxi, tenho 2 táxis, tenho a família inteira, etc e tal. A virada da vida dele aconteceu pelo carinho que ele deu para um trator que deram para ele trabalhar, que é igual a tua pastinha de office boy. E ele falou, aquele trator para mim era a minha vida. Ninguém nunca tinha visto alguém tratar o trator daquele jeito. A diferença é que assim, deram para ele, é o jeito que você olha. Às vezes dão para você, abrem para você uma porta e você entende que é um trabalho. E eu sempre entendi que era uma oportunidade. São duas coisas totalmente distintas. A pessoa está andando na rua com fome, ele para numa obra, pega uma pá para ajudar o cara de graça a guardar o material que está na rua. Na pior das hipóteses, na hora que acabar, o cara vai ficar constrangido e vai dar uma caixinha para ele. Se ele fizer aquilo de novo, se brincar, ou no mesmo dia o cara oferece para ele ser ajudante. Se ele entender que aquilo não tem nada a ver com humilhação, dele ser servente de pedreiro, dele carregar ali, dele não ter regime formal, se ele entender que aquilo é uma oportunidade, ele pode se tornar o dono da obra. Se ele entender que é um trabalho, até o nome é pesado, ele vai cansar. E ele vai entender que a vida está difícil. Então a vida inteira eu fiz isso. Eu sempre entendo que quando a porta está destrancada, empurra que você tem uma oportunidade. E não entende que vai dar trabalho para empurrar a porta. Invista naquilo. Ah, mas vai dar trabalho. Sim, esse trabalho é investimento. Vai lá fazer. Esse trabalho é investimento. Para de lamentar, as pessoas lamentam. Só lamenta. Cara, para de lamentar, vai fazer. Agradece de manhã que o dia começou e vai fazer alguma coisa. Você teve oportunidade, o dia começou, não precisa presente melhor. E você vai fazer alguma coisa. E mais, Geraldo, e faça o melhor dos melhores dos melhores. Em tudo que você se propõe. Eu fiz uma entrevista aqui, agora eu não vou me lembrar, foram tantas delas, nós estávamos discutindo isso. E eu dizia no bate-papo com a pessoa que estava aqui, eu não vou me lembrar quem é, que pena, mas falando assim de que eu consigo ver, por exemplo, esse capricho da pessoa numa planilha Excel. Cara, olha, eu preciso fazer uma planilha, por favor. E ele entra no computador, faz uma planilha e me dá uma planilha.
que é só uma planilha com números. Aí você bate o olho e fala, pô, mas esse cara teve o cuidado de alinhar os números da coluna, ele botou uma letrinha diferente aqui em cima, ele botou uma corzinha na coluna. Nada disso que está aqui precisaria ser feito para eu ter uma planilha Excel na minha frente. Mas essa planilha é diferente porque tem um carinho que o cara colocou aqui. E dá para notar, entendeu? Qualquer pessoa que tem papel de liderança e recebe esse trabalho, bate o olho e fala, pô, aqui tem uma coisa a mais. Esse cara gastou um pouquinho de tempo e ele caprichou naquilo que ele fez. Pô, esse cara é especial. Né? Então, os outros fizeram a planilha. Eu tenho uma história que você vai adorar, que combina com essa sua. Chegou a menina lá, teve problema de gravidez, namorou um cara casado, a mãe foi fora de casa, ela precisava de um emprego de qualquer jeito. Ela chegou lá e pediu um emprego e ganhou o emprego de ajudante, para ajudar o pessoal da cozinha e tal. Aí viu que ela tinha uma leitura um pouquinho melhor, escrevia bem, colocaram ela para arrumar o arquivo. E aí, nós fomos lá no arquivo buscar um documento, e como ela era caprichosa, as pastas estavam tudo arrumadinhas, limpinho, encaixadinho, e como ela fez com capricho, ela não fez só para inglês ver, ela conseguiu achar na hora o documento. Que foi pedido. Aí eu falei, nossa, o que ela está fazendo aqui? De onde é? Ah, tá bom, passou. A hora que teve a primeira oportunidade em contas a pagar ou a receber, dentro do escritório, para ser contínuo. Adivinha quem? Foi lá buscar a menina do arquivo. Aí a menina do arquivo se deu bem em contas a pagar. Aí colocaram ela em contas a receber. E aí colocaram ela para lá e para cá. Então, aí, anos depois, ela era auxiliar do meu financeiro, depois financeira, hoje gerente geral da empresa. Quanto tempo levou? Olha, a história dela conosco deve ter não tem muito não, eu diria que de 15 a 16 anos. Não é tanto tempo. Para nós que temos 50 e pancada, né? 60 anos de idade, isso é pouco tempo. Para molecada que tem 20 anos de idade, isso aí são 3 séculos. Que ele vai... Como assim 20 anos, cara? Ele vai para a internet, vai pegar um aplicativo e amanhã ele vai estar milionário. No dia seguinte. Cara, não é verdade. Você precisa construir. Mesmo que você ficar milionário no dia seguinte, em seguida você vai ter uma decepção. Porque se você não construiu essa base, qualquer dinheiro que você ganhar não vai durar. E a decepção de depois não ter é muito pior. Você precisa construir uma história, construir uma carreira. Você precisa fazer degrau por degrau. Porque se você não conhecer a escadaria toda, no meio da escada você vai lembrar que alguns degraus você pulou e vai ter que voltar. A volta é muito doída. Então ela fez essa carreira, mas ela constituiu a família dela de novo, os filhos, a escola do filho, ela terminou a faculdade. Ela não estudou, ela mal tinha feito primário. Ela fez tudo de novo, ela é formada em economia, ela tem eficiência no que ela faz. Ela depois assumiu gerência de RH, foi gerente de 3 departamentos, além de gerente financeiro, e hoje gerente geral, tem uma família constituída, mas ela não é velha. Gente, eu estou falando de 16 anos de uma pessoa que foi para lá com menos de 20. Ela é uma moça. E já tem a vida pronta. Sim. Você vê como é que é possível. Agora eu entendo o seguinte: se é possível para mim que catava lixo, que catava latinha no lixo, e eu podia, depois de um tempo, mas eu já ajudava as pessoas. E hoje eu fiz um livro, chama O Catador de Sonhos, né? Até gerou o nome no livro, que também é para ajudar as pessoas. Eu sempre acho que é possível você ajudar as pessoas. E foi possível para mim a vida inteira. E eu não lembro de ter uma época que foi difícil. E como eu não acho que hoje é difícil, é só mais uma fase. E por que seria diferente para os outros? Por que pode para mim, não pode? Ah, mas para você é diferente. Diferente como? Se eu tenho todos aqueles que talvez seriam um impedimento de não ter grana, de ter problema de... Negro, pobre, nos anos 70, analfabeto. É corintiano também? Vai dizer que é corintiano? Não, bom, porque eu sou. Olha, esse negócio do time é muito legal, né? Eu sempre fui do bem, então o papai torcia pro Santos. E era apaixonado, eu sempre fui apaixonado pelo meu pai, eu cuidei do meu pai a vida inteira. E o papai torcia, eu achava tão bacana que ele se emocionava na hora de torcer, que eu torcia por ele. Então hoje quando eu vejo o Santos jogar, eu lembro do papai, só o que me importa. Agora, eu torço
para qualquer coisa que tá indo bem. Olha, a seleção tá indo otimamente bem. Eu torço pra seleção. Olha, o Corinthians contratou um Ronaldo e eles estão jogando bolão. Que bonito de ver esse futebol. Sim. Eu torço pra quem sai do lugar e vai fazer alguma coisa. Eu torço pra quem faz a diferença. Eu torço pras pessoas que faz o bem pra mais alguém. Eu torço pras pessoas que traz alegria pra outras pessoas. Então, a minha preferência é para ser humanos bons, ser humanos do bem, para pessoas melhores. Eu sempre procurei formar meus filhos hoje só fazem a gestão da empresa, mas eu nunca procurei, meu foco não era formar dele grandes empresários, meu foco era formar que eles se tornassem grandes pessoas, pessoas boas, pessoas do bem. Ser empresário e ganhar dinheiro era uma consequência. Então hoje se eles têm condição de administrar empresas e ganhar dinheiro, é por consequência, mas acima de tudo eles são pessoas do bem. Você está satisfeito com o resultado do teu trabalho com teus filhos? Olha, eu tenho uma satisfação com meus filhos que o dinheiro não paga. Eles eram pequenininhos. Quantos são? 3. 3 homens? Uma menina e 2 meninos. Eles eram pequenos, eu cuidava deles com a paixão que você cuida de um bebê. Cara, esses caras cresceram, trabalharam, desenvolveram, estudaram. Então, eu cuido desses caras. Eu não faço mais a gestão da empresa, eu cuido só do geral do SA. Eu faço coisas pra mim do jeito que eu gosto, mas eu cuido desses caras com o mesmo carinho que eles tivessem 2 anos. Isso não tem preço. Eu entendo o seguinte, não tem ex-pai, é para sempre. Pra você ter uma ideia, eles podem fazer reunião internacional sem me convidar para sentar na mesa, mas eles não podem chegar na empresa de manhã e ir embora sem dar beijinho. Então, eles têm um norte moral, Geraldo. Nós temos uma família, em primeiro lugar. E se você pegar e tentar explicar o que está acontecendo com o Brasil de hoje, nós perdemos esse norte moral, cara. O país está nessa loucura que nós estamos vendo porque o norte moral desapareceu. E você não consegue olhar para alguém e falar o seguinte: este é o cara em que eu vou apostar, porque em 2 minutos vou entrar 50 caras contando a história do podre que não foi. Todo mundo trabalhando para derrubar. E nas últimas eleições, eu também escrevi um texto a respeito disso. Eu pensei, eleição presidencial, eu chego num momento da eleição, eu falei, cara, eu tô assistindo esses discursos de 2 caras, um tentando derrubar o outro. O discurso é calcado em cima do ruim, tudo é ruim, quem é pior? Qual dos dois era o pior? Porque aí o menos ruim a gente elegeria como presidente. Eu falei, cara, mas não devia ser o contrário? Que pena. Eu não devia estar discutindo que projetos legais eles têm para fazer o Brasil ficar muito bem. Não, a briga era qual dos dois era mais bandido, né? Que é o que está acontecendo hoje. A discussão agora é quem é mais bandido, né? Então, cara, onde é que vai parar um país que tem esse caminho de perder o norte moral e não há perspectiva de que surja amanhã de manhã, porque tem que limpar isso tudo que está aí, né? Mas você sabe que depende de nós. Começa dentro de casa. Se dentro de casa nós conseguimos passar isso para os nossos filhos, passar essa relação moral, o carinho, a disciplina, o comportamento, a ética, se você já trabalha isso dentro de casa e vai ensinando para eles que política, ruim ou mal, ela é necessária e que você não pode fugir dela, você precisa participar, e você vai se envolvendo, e tem pessoas boas e ruins, mas todas elas, por essência, como eu tinha dito anteriormente, são boas. Então você o tempo todo procurar trabalhar, ajudar os que estão mais próximos para que eles se tornem pessoas melhores. É possível. Eu entendo que é possível você mudar o mundo todo partindo de uma única pessoa. O jeito de pensar. Eu penso dessa forma. Eu venho aqui, já vi que você tem um pensamento legal. Aí então nós fomos 2 pensando positivamente e pensando em ajudar o próximo de formas diferentes, para que ele também cresça como pessoa. Nós fazemos isso com mais 1, com mais 2, com mais 3. Um dessa turma vai ter um cargo que representa mais meia dúzia. Esse cara representa mais uma quantidade maior, que vai ser um político representativo. E de ponto em ponto nós vamos mudando. A nossa política é muito nova. Vai chegar uma hora, se nós começarmos a ter essa consciência agora, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma leva de pessoas que já saiu aqui da base, pensando diferente, pensando em realmente fazer alguma coisa pelo próximo e por ele mesmo. O que é fazer por você mesmo? É você ter a consciência que você está fazendo um papel que faz bem para você, para o outro e para você. Ou seja, você precisa trabalhar para a maioria. Todas as vezes que a maioria está se dando bem, você vai se dar bem também. Toda vez que você fizer, você quer proteger o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho, então protege a maioria, que essa maioria, se o seu filho vai ter um lugar legal para viver, se essa maioria tiver como sobreviver. Então eu acho que o tempo todo, se você pensar no todo, é isso que eu chamo de pensar grande. Pense em todos.
tudo que você fizer, faça vendo se é bom para você, mas se não está prejudicando o próximo. E dessa forma você consegue, na área do empreendedorismo, fazer diferença. Porque quem vai fazer diferença são os empreendedores. Porque os empreendedores têm tanta força. Eles têm a força da influência, a força da manipulação comercial de grana. Eles têm força na hora da oportunidade que gera emprego. Eles têm força para ajudar a tirar ou colocar bons representantes. O empresário tem essa capacidade e nós temos empreendedores demais no Brasil. Então, se todos os empreendedores tomarem consciência de começar a se mexer, ao invés de lavar as mãos e entender que política não é problema deles e que eles não querem se envolver, se todo mundo se comprometer entendendo que ele tem que ser patriota, que o Brasil, o país é dele e que ele precisa fazer essa diferença para depois não ter que lamentar por que o negócio dele não está indo. Porque ele achou que ele não precisava se envolver naquela parte. Todos nós somos responsáveis por tudo. Você tem um problema? Tem. Então tá bom, vai pro espelho que você vai achar o culpado. O culpado é você. Porque nós somos geradores natos de problema. Então se todos nós começarmos a tomar atitude, assumindo que o problema é nosso, o problema fica pequeno. Se todos nós continuarmos correndo do problema, o problema fica monstro e fica indomável. Então eu entendo que não tem um problema. Os problemas que tem são todos menores que nós. As pessoas que aparecem são todas boas e que é possível você melhorar aqueles que no meio do caminho tomou outro rumo e que é possível você, com a união de todos nós, fazer daqui um lugar melhor para todo mundo. Você já pensou em entrar para política? Eu nunca pensei em entrar assim efetivamente, porque às vezes quando você fala em política dá a impressão que você quer se dar bem, que você está contando a história, que você quer conquistar voto. Cara, eu sou tão chegado em ajudar as pessoas, eu gosto tanto de pessoas, que se um dia tiver que acontecer, naturalmente, mas eu tiver um lugar que eu me sinta à vontade, que eu vejo que é um ambiente saudável e que eu entendo que quem está comigo também está lá para fazer para as pessoas e não para poder se dá bem. Se dá bem. Pra quê, cara? Isso é pensar pequeno. Cara, se você for um bom político, você já se deu bem. Ninguém precisa ter uma fortuna tirada de ninguém para ser feliz. Se você conseguiu chegar lá e ter o carinho do povo, você quer se dar bem melhor que isso? As pessoas te encontrarem e agradecer a você pelo bem que você está conseguindo fazer na diferença. Não é o bem porque você está mandando para ele um presente, não. É o bem porque você fez uma gestão que está fazendo diferença e está dando oportunidade para ele e ele está conseguindo melhorar de vida e ele passou a acreditar de novo. Já pensou que beleza você ser um político que as pessoas acreditam em você e você faz... é de verdade? Você não tá dando motivo para que amanhã depois a pessoa pare de acreditar? Cara, esse é o melhor bem que um cara pode conquistar. Uma conta bancária é o de menos, porque o cara para chegar lá ele já tinha uma conta bancária. Então assim, é pensar pequeno. Então eu acho que assim, se um dia eu tiver que ser, nunca diga não. Mas eu gosto tanto de pessoas que um dia, se tiver que acontecer, eu não vou me assustar, porque eu vou fazer o que eu faço hoje, tá? Hoje eu procuro fazer qualquer coisa que é possível para atender uma pessoa e eu me sinto muito, muito assim, gratificado, muito abençoado quando eu vejo que uma pequena coisa que você fez, que você falou, que você indicou ou que você orientou, melhorou a vida da pessoa. E eu não acho isso mérito não, tá? Eu acho que você não faz mais que obrigação. Você se deu bem? Você está bem? Tá. Então esse é que nem água limpa, esse é que nem água na mina. Se você está se dando bem, doa. É que energia. Vai vir uma nova, você renova a sua. Aí você doa de novo e renova a sua. Cara, tem tanta coisa de valor que vale muito mais do que a parte material para você doar para as pessoas. Isso vai fazer tanta diferença na vida delas. E não acaba. Porque se você for doar coisas materiais, tem um limite. Se você for doar informação, conhecimento, energia, motivação. Isso é multiplicador, né? Isso é multiplicador. E não tem fim. E você consegue fazer diferença na vida de muita gente. Então, o meu projeto de vida você tem um sonho? Tenho. Qual que é o meu sonho? De fazer diferença positiva na vida de muita gente. Vamos de novo lá? Negro, pobre, analfabeto, anos 70, tudo para dar errado. Hoje, assistindo os teus filhos levar adiante o teu empreendimento, a JR, que é uma empresa que fatura 50 milhões de reais por ano, alguma coisa assim. 57 anos de idade, não é isso? 57. Então saiu daquele comecinho lá, daquele jeito que a gente falou aqui, e chegou a esse ponto que você está hoje aqui. Que puta sorte, hein, meu? Sim.
Sim, se você sair de manhã, eu vou ensinar como é que faz para ter sorte. Você sai de manhã, a hora que o sol pinta no horizonte e entra aquela brecha pela janela, é a energia que você precisava, o dia começou. Você saia de casa e saia para produzir, e produza acima de 12 horas por dia. Tenha gratidão, trate bem as pessoas, faça só coisas do bem, tenha ética, volte para casa de consciência tranquila, e a hora que você prestar atenção, você vê que tem uma sombra, é a sorte te acompanhando. Não tem erro. O Oscar Monsanto, né? Treinava 26 horas por dia, cara, jogando a bola na cesta. Aí eu entrava no jogo, eu acertava um monte de cesta, os caras diziam que eu tinha sorte. A sorte. Meu, que sorte. A sorte funciona assim, no meu ponto de vista. Ela é tão amiga, ela é tão presente na vida da gente, que ela, como amiga, como mãezona, assim como qualquer mãe, a sorte vem e fala pra você, amém. Ela vai te apoiar. Agora você escolhe o que você vai fazer, a quantidade que você vai fazer, o que você quer pra você, se determina e vai. A sorte é a sua sombra. Ela vai atrás de você. E ela vai te apoiar o tempo todo. Falou, olha, você deu uma sorte? Claro que eu dei. Ela anda comigo 24 horas, é minha sombra. Aquilo que você faz é aquilo que você vai ter, aquilo que você construiu, aquilo que você plantou, é aquilo que você vai colher. E a sorte é nada mais, nada menos que a sombra de cada um. Ah, mas a minha sorte não, me deixou. Não, como é que a sua sombra te deixou? A sorte não te deixa. É você que faz você que faz escolhas ruins. Nós temos livre-arbítrio. Escolhe. Escolhe. Grande figura. Estamos chegando no nosso final aqui. Deixa eu fazer um comentário, você que eu acho que é pertinente aqui agora. Quer dizer, você chegou numa altura da vida que você podia agora estar curtindo aquilo tudo que você construiu, podia estar muito bem lá no teu barco em Angra, passando seus dias ali viajando pelo exterior, etc e tal, e você escolheu assumir uma outra missão de vida. Eu sei que você está preocupado, você lançou um livro, você está fazendo um programa na internet, você está agitando e acabou na hora do café, você falou para mim, não, eu quero inventar um jeito de chegar em mais pessoas e para contar essa história, poder inspirar as pessoas e tudo mais, né? Essa é uma missão. Muita gente escolheu essa missão. Teve um cara que lá atrás escolheu um negócio parecido, tinha 12 neguinhos seguindo ele, né? E ele até hoje se fala no cara até hoje, né? Mas hoje, com a internet na mão e com essa maravilha da tecnologia, você pode chegar em milhões de pessoas num instante atrás do outro, né? E você já contou qual é a tua missão. Falou, o que eu quero fazer? Eu quero incentivar, fazer diferença positiva para as pessoas. Número mais de pessoas, né? Não é muita gente que pensa assim. Aliás, não é muita. Para pensar assim, você tem que ter atingido um determinado patamar, não só material, que te permite não viver pensando no dinheiro, sim, mas também de cabeça, né? Para falar o seguinte: olha, isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou plantando aquela árvore em cuja sombra eu jamais vou poder sentar, porque o dia que a sombra surgiu eu já morri. Sim. Eu já fui embora, né? E eu vejo que tem muita gente te procurando. Você está aparecendo, você está na mídia, estão te levando, você está na televisão, está aqui, está lá, tá com o governador, vai lá teu evento, bota você para falar no evento, os caras, todo mundo te chamando para falar, etc e tal. Você já tem consciência plena do tamanho da tua responsabilidade cada vez que você abre a boca e contamina as pessoas que estão perto de você, não só com a ideia que você está colocando, que eu acho fantástica, essa história do positivo, etc e tal, mas com essa mosquinha do empreendedorismo que vai morder a pessoa e falar, cara, eu vou partir para fazer o meu negócio, e um belo dia esse cara vai encontrar com você e vai falar, Geraldo, aquilo que eu ouvi você falar mudou minha vida. Aquela coisa que eu te ouvi dizer era o momento que eu precisava ouvir aquilo fez eu ir adiante, né? Ou aquele texto que eu li no teu livro foi o que abriu para mim um caminho. Você tem consciência do tamanho dessa responsabilidade? Que isso é muito maior do que vender peça de automóvel, do que, sei lá, do que comandar uma equipe por um negócio? Sim. Eu sempre acho que ganhei dinheiro vendendo alguma coisa, ou comercializando, empreendendo em alguma coisa, porque eu sempre levei comigo a paixão. E se tem uma coisa que hoje eu tenho, é paixão pelo que eu venho fazendo com relação a pessoas. Eu tenho um cuidado muito grande para lidar com as pessoas e eu tenho um carinho de verdade com as pessoas. Então, quando eu falo para você que eu vou bater um papo, que eu chamo de bater papo porque eu não sou palestrante, e eu chamo de história porque eu não sou escritor, então assim, eu sou sucateiro mesmo. Mas a hora que eu vou falar com pessoas, pessoas são pessoas. Em todo lugar, tudo que você imaginar na vida, na outra ponta tem uma pessoa.
E eu aprendo, eu gosto de lidar com as pessoas. E eu tenho carinho de verdade com as pessoas. Então quando eu vou falar, quando eu vou passar qualquer mensagem, quando eu vou dar algum recado, ou motivar, ou eu vejo com o que eu vou falar vai de alguma forma direta ou indiretamente influenciar alguém, eu tenho todo o cuidado do mundo para ter certeza que aquilo não pode fazer mal para a pessoa. E eu não me decepciono quando no meio de uma quantidade significativa de pessoa, pense o contrário. Eu não fico revoltado e não vou debater com esse que pensa o contrário. Se eu tiver oportunidade, eu vou ajudá-lo também. Já está em mim o prazer de fazer, o prazer de ajudar o próximo, o prazer de ajudar as pessoas. Eu gosto do que eu faço e não tenho problema de amanhã ou depois alguém fazer um comentário desnecessário, desagradável, e aquilo vai me desmotivar. Eu sou motivado desde pequenininho. Isso eu aprendi com a mamãe. Os caras não iam buscar as coisas no resto da feira porque eles tinham vergonha, e nem por isso ela deixava de trazer para eles. Aquilo ali para mim foi a melhor das minhas lições, e eu já tinha minha personalidade formada, eu já tinha 7 anos. E eu faço isso hoje com muito prazer, independente do que o meu semelhante está pensando de mim, ou achando que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, que a minha intenção é A ou B ou C. Não importa o que ele pensa, eu sei que eu penso que eu posso fazer diferença para essa pessoa. Então eu vou fazer a diferença positiva para essa pessoa e eu vou ajudar essa pessoa. Eu sou patriota e eu sou apaixonado pelo meu país. Então todo mundo que eu puder ajudar aqui dentro, eu sei que direto ou indiretamente eu vou fazer bem para minha pátria, que é a minha segunda mãe. Então eu entendo o seguinte: cara, se você puder fazer e você não fizer por amor, por consideração, por compaixão ou por solidariedade, faça por inteligência, porque eu sempre acho que o que você faz na vida volta para você. E eu tenho tantos benefícios, minha família é 10, de neto a filho, a esposa, eu não tenho problema, eu tenho muitos benefícios, eu tinha muito anticorpos de ter comido no lixão, então eu sou 100% saudável. Pensa num cara que só se dá bem. Então eu entendo o seguinte: se eu tenho tanto benefício, de algum lugar está vindo. Então, como a vida inteira eu procurei fazer o bem para o meu semelhante, eu entendo que está voltando. Então por que eu pararia de fazer isso? E eu entendo o seguinte: se você se determinar a fazer isso, você vai conseguir fazer isso para muita gente. Porque tem muita gente que precisa de ajuda, mas essa ajuda é só dizer pro cara assim: cara, a seta é para lá, ó. Aí você tem credibilidade para o cara acreditar que você está mostrando a seta no sentido certo, e ele passa a olhar para cima. Era só um toque, ele estava olhando para baixo. Você só apontou que a seta é para cima. Cara, é tudo que eu preciso, conquistar essa credibilidade para dizer pro cara assim: cara, olha para onde você está olhando, olha o que você está pensando, pensa nisso. Então, eu acho que é possível. Eu acho que um ser humano pode fazer essa diferença e que uma pessoa pode mudar o mundo. E eu não tenho essa pretensão. Minha pretensão é mudar o próximo. Quem é o próximo? Todos que eu puder alcançar. Então quando eu falo pra você: olha, eu tenho vontade de alcançar mais pessoas, é porque eu sinto que se eu alcançar mais pessoas, eu consigo ajudar mais pessoas a pensar e olhar a seta no sentido que eu entendo que vai melhorar a vida dele. Porque se a vida dele melhorar, a vida do meu outro semelhante melhorar, a do meu vizinho e a do outro cara que eu não conheço melhorar, a seta vai bater e vai voltar para mim. Vai melhorar a minha, dos meus netos, dos meus filhos. Porque é melhor quando é bom para todo mundo. Eu não consigo imaginar uma situação boa para meia dúzia. Eu só acho que para ser bom tem que ser bom para a maioria. E eu posso fazer essa diferença com todo mundo que eu conseguir atingir. Por que não fazer? Tô tentando achar aqui um adjetivo para você. Eu acho que o que melhor casa no final dessa entrevista aqui: você é um cara generoso, cara. E é generoso. E isso é um atributo que anda muito em falta nesse país aqui, cara. Tá faltando gente generosa, gente que pega aquilo que construiu e divide com os outros, né? Mas divide sem interesse, cara, né? E não tô falando de dinheiro. Dinheiro pra mim é bobagem. O dinheiro é a parte boba da história, né? Ou consequência, né? E é a parte que você consegue medir, você pega e gasta, constrói, tá? E aí se não tiver, de uma hora vem, eu perco e ganho de novo, e a gente vai refazendo isso. O que você não consegue disponibilizar dessa forma são esses valores que a gente tem aqui, e acho que é por falta de generosidade que a gente tem esse problema sério que esse país está vivendo. Comentou uma coisa que me toca muito. Quais são os valores de cada um? Quais são os seus valores? Esse é o ponto. Cara, não adianta eu sair por aí distribuindo $1 para cada um ou uma cesta básica para cada um. Não vai resolver o problema de ninguém. Eu vou ficar
na miséria e não vai resolver o problema do outro. Só vai complicar a vida de todo mundo, porque o cara passou a depender daquilo, agora eu não tenho mais para dar, ele não tem, eu também passei a depender. Não é isso. Todos nós temos a mesma possibilidade, todos nós temos a mesma massa cinzenta, todos nós temos a mesma capacidade mental. Se você ajustar o seu jeito de pensar, todos nós podemos ter acesso e conseguir as mesmas conquistas. Todos nós conseguimos subir um degrau a mais. Então, se você conseguir explicar para o cara que é possível, e como eu sou uma boa referência, porque eu nunca precisei de nada para conseguir ilicitamente, e tudo foi acontecendo de boa, e eu não me lembro de hora nenhuma ter sofrido por conta disso. Então, o que eu estou falando para ele é de vida prática, de vida real, é a minha vida real. Eu sou um cara feliz desde pequenininho, então eu entendo que é possível para o outro, e eu procuro passar para ele um pouco de verdade. Cara, isso é vida de verdade. Eu não estou lendo um livro ou lendo um catálogo e fazendo uma palestra, eu estou contando para você vida real. E que é possível ontem, hoje, ela continua sendo possível. E você não me está me dando nenhum para eu tentar convencer você que você também pode. Cara, é possível agora. Seja lá qual for a sua situação, é possível você fazer, e ainda é possível você ajudar o seu semelhante que está do lado. É possível no Brasil. Para de achar que o outro lado da fronteira é melhor. O melhor país do mundo é o seu. Então você consegue aqui, você conquista aqui, você é patriota aqui, você não fuja do seu problema. Tem um problema político, comercial, econômico, então não fuja do problema. Você faz parte dele, você está dentro do Brasil. Então nós vamos nos unir e resolver o problema. E sempre que se fala unir, não fica lamentando ou pedindo. Contribua, ajuda o próximo. Como? Tem tantas maneiras de ajudar. Então eu entendo que é muito mais. Eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas distribuindo informação, autoestima, jeito de pensar, fazer com que o cara acredite que ele é capaz. Não ficar discutindo com ele a religião dele, a capacidade dele está nele. A religião ele pode escolher a que ele quiser. Ele é bom. Para de acreditar que as pessoas ficam falando que você é pobre, que é isso, que é aquilo, e que você é homossexual, que você... Cara, nada a ver. Acredita que você é bom e que você é um ser humano como eu, como todo mundo, nós somos semelhantes, e que você é capaz de fazer a diferença. Vai cuidar de você e dos seus. É possível. Então, e eu sou uma experiência viva disso. Então, assim, não dá para o cara contestar o que ele está vendo. Então não é uma coisa, ele vai puxar minha ficha lá, vai puxar o que ele quiser. O que eu falo para ele aqui, o que eu tô falando, eu falo em público. Você passou a ser empreendedor. Cara, eu sempre cuidei dos meus. Eu sou contra um cara que ganha salário mínimo, ele não come. Então, eu tenho um monte de colaborador, eu nunca paguei salário mínimo, porque eu sei que o cara não come. Como é que você quer que o cara tenha carinho e disciplina com as suas coisas? Como é que o cara quer que o cara venha trabalhar motivado se você não deixa ele comer? Então, consciência. O que você fala você tem que praticar. Você fala tratar com carinho e você chega de manhã na sua empresa e não dá bom dia pro porteiro? Como assim? Então assim, tudo que eu falo eu pratico. E eu tenho resultado prático também. Eu tenho retorno positivo. Então, se é possível para mim, é possível para todo mundo. E a vida inteira, enquanto eu respirar, eu vou fazer exatamente o que a minha mãe fazia. Eu faço para mim e ajudo o próximo. Eu ponho a máscara em mim, dou a primeira respirada, já vai sobrar oxigênio, eu já divido com o próximo. Grande figura, cara. Muito bem. Quem quiser ter contato mais com o teu trabalho, bom, eu vou dar uma dica aqui primeiro. Você acabou de fazer um trabalho muito legal com a turma do meusucesso.com, com os nossos grande amigos Magaldi. Isso, o Magaldi, que vai estar aqui também. Já esteve aqui, já gravei também com ele, né? E tem uma história maravilhosa lá, com aquela produção fantástica deles lá, que é emocionante, inclusive, né? Mas quem quiser ter mais contato com o teu trabalho, tem um livro que chama-se Catador de Sonhos. Catador de Sonhos. Compra pela internet, em qualquer livraria você vai achar nos aeroportos. Você já tem um Facebook? Tem uma notícia boa. Esse livro tem 8 meses Sim. de lançamento e eles já estão produzindo a 5ª edição. Olha aí, cara. Isso em termos de Brasil e não eu não sou a favor de biografia. Não é a biografia. É uma ferramenta para o cara abrir, ler e entender que foi possível para mim, que ele vai conseguir também. Ele vai conseguir ganhar dinheiro. Ponto. Legal, legal. Você tem um Facebook, tem um blog, tem um site? Eu tenho uma fanpage que chama Geraldo Rufino. Sim. Facebook, no Facebook. Uma página. Tá. E eu procuro ali passar para as pessoas tudo que me acontece
que aliás, não é que eu só ponho positivo, é que só me acontece positivo. E eu procuro interagir com as pessoas. Eu vou começar a andar com você, cara. Mas muito bom, cara. Foi um prazer, cara. Geraldo, muito obrigado por ter vindo aí, sabe? Isso aqui é o Leadercast e é com gente assim que é muito bom falar, cara. Cara, eu fico frente feliz e pra cima. Que assim, qualquer cara que vinha aqui, vocês têm uma energia tão boa aqui. O abraço da chegada tem a ver com a recepção da energia. A sua recepcionista, ela sorri. Outro dia estavam falando pra mim o seguinte: como é que faz pra você vender? Aí o palestrante foi lá, um cara técnico de motivação, ensinou, falou de curso, de treinamento e tal. Aí chegou minha vez, o cara falou assim: como é que você faz pra vender, Geraldo? Eu falei assim: então, assim, você sorri? Como assim sorrir? Então, é a primeira recepção, a primeira impressão é que fica. O cliente chegou, você sorriu, ele já relaxou. Sim, já. Então, agora a venda é uma consequência. Que bom. Foi o que aconteceu aqui. Bem-vindo ao Leadercast. Foi um prazer, muito obrigado, cara. Pelo tempo que você nos deu aqui. Vamos nos ver mais e falar mais. Grande abraço. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.